Você está ouvindo o Customer Lovers. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. Customer Centric, né, Diego, é um dos termos do momento, né? Principalmente pela importância de manter uma cultura centrada no cliente em um momento tão competitivo do mercado que estamos vivendo. Porém, a busca pelos resultados pode atropelar essa estratégia. E quanto mais a companhia cresce, mais aumentam as chances da cultura do cliente ir se perdendo ao longo do tempo, algo que se tornará um problema. Exatamente, Léo. Isso porque a experiência do cliente está muito ligada à fidelização desse consumidor. Além disso, a cultura centrada em resultados muitas vezes se sobressai às outras estratégias de Customer Experience. Então, para discutir sobre esses impasses, vamos conversar com o Mauro Bisato. Ele é CEO da Donus, braço financeiro do Grupo Ambev. Mauro, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua experiência profissional e também da Donus. Legal, Diego. Obrigado, Léo. Deixa eu contar um pouco de mim aqui. Eu estou como CEO da Donus, né, que você falou, é uma plataforma, é uma fintech da Ambev, tá? Mas eu tenho, nos últimos 20 anos, eu praticamente construí minha carreira no mercado financeiro, né? Comecei trabalhando na American Express, que é uma empresa de cartão de crédito bem tradicional. Depois passei por bancos. E nos últimos 10 anos eu tenho feito bastante criação de startup, né? Não startup de venture capital, mas sim focado em corporate ventures, que são startups que nascem a partir de um grande conglomerado. Então isso vem sendo a minha tona aqui nas últimas 4 empresas que eu passei. E é muito rico, porque trata-se de empresas novas, esse tema que a gente vai falar aqui de cultura de cliente, como a empresa é nova, você tem que aportar esse conhecimento e essa importância desde o início da criação da empresa. Então, acho que vai ser bem legal o papo aqui. Então vamos começar falando um pouco desse tema. Na sua opinião, qual o papel da cultura interna quando pensamos em ofertas de experiências relevantes para o cliente? Eu acho assim, Léo, a gente tem que dar essa importância da cultura da importância do cliente da mesma forma que a gente pesa qualquer outra necessidade que a empresa tem. Se a gente não colocar isso dentro da cultura, a gente não colocar isso na vivência da empresa, junto com os funcionários, isso acaba sendo esquecido, né? Principalmente empresas novas passam por um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Você pode cair na tentação de fazer coisas que estão mais fáceis, que podem entregar até um resultado mais rápido, mas no longo prazo, se você não coloca o cliente como foco e como realmente a gente está falando aqui de ponto central da operação, isso tende a não ser sustentável, né? Então, você colocar isso nos propósitos da empresa, ou mesmo de alguma forma, está escrito ali que é importante para que seus funcionários olhem aquilo e vivenciem, isso vai cair no esquecimento. Então, trazendo o dia a dia, sempre ter cultura de ouvir o cliente na sua essência, né? E ouvir, assim, não é aquele meio que blasé de ficar meia hora no call center, sabe? Existem diversas plataformas hoje que você tem para entender o que o cliente está falando, né? Tem pesquisas de NPS que você tem algo mais quantitativo, tem social listening ali que você tem algo mais qualitativo. Então, você fomentar isso durante o time e fazer com que isso venha para as discussões de criação de produtos, melhoria de tecnologia, isso vai fazer com que a empresa caminhe numa linha de, assim, deixa eu procurar algo que o cliente está fazendo, porque está precisando, né? Porque isso vai necessariamente gerar o crescimento que a empresa precisa. Eu acho que é viver, né? Você colocar isso dentro da cultura, e isso tem que ser bem no início, ou em qualquer momento de transformação cultural da empresa, é super importante para que tenha esse carimbo. E as pessoas que entram, normalmente você tem uma oxigenação muito grande de pessoas na empresa, essa pessoa que entra já consegue sentir isso e aí, consequentemente, já entra num modus operandi favorável para o cliente. Então, assim, é meio que imprescindível que todas as áreas foquem nisso e não deixe cair na mesmice. É possível não perder a cultura centrada no cliente quando uma empresa está com as estratégias voltadas para o crescimento e colhendo os resultados disso? É possível, Diego, mas assim, é difícil, né? Eu vou te dizer que é bem tentador quando você está tendo um crescimento meio que exponencial, assim,
E, de novo, vou falar um pouco do meu mundo de startup aqui, fintech, que as coisas acontecem numa velocidade muito rápida. Chega a ser tentador você deixar de celebrar e correr atrás desse crescimento quando você vê que ele está ali. Está relativamente fácil de acontecer. Mas o que eu coloco muito na minha empresa ali, na Donuts, para a gente olhar, antes a gente falava, putz, vamos olhar 3 anos, 5 anos para frente. Né? Agora eu falo assim, cara, vamos olhar 6 meses para frente, 12 meses para frente. O negócio muda muito rápido. Então, beleza, acho que é importante a gente comemorar e celebrar o crescimento que está acontecendo, mas a gente tem que olhar um pouquinho para frente, não muito longo, porque putz, hoje em dia é muito dinâmico, a gente tem que olhar um pouco para frente para ver o que está sendo, o que o mercado está ventilando, o que o cliente está querendo. A necessidade dos clientes às vezes muda. Se a gente ia para o trabalho eventualmente de carro, hoje, querendo ou não, a cidade de São Paulo tem bastante ciclovia, entrou uma onda de patinete, tem outros meios de transporte acontecendo. Então esse negócio vai mudando tão rápido. Talvez o negócio não seja mais posto de gasolina, como era um negócio meio que parecia óbvio ali atrás. Talvez sejam postos de recargas elétricas, que não tem mais nada a ver com o transporte de combustível para lá e para cá. Então isso muda. Então você tem que estar sempre se desafiando a olhar para onde o cliente está indo, qual que é a necessidade dele. E isso a partir do momento que você passa por um crescimento, isso em algumas empresas tende a ficar de lado, né? Porque, cara, o crescimento é tentador. Você vê seus números duplicando mês a mês, é uma coisa que significa um reflexo do seu trabalho. Mas se eu puder pegar alguns exemplos aqui, eu vou dar o exemplo da onda de patinete que a gente passou, acho que uns 3 anos atrás, aqui em São Paulo principalmente. Você tinha um business super que parecia cool, né? Tinha bastante gente andando naquele negócio. A adoção era frenética, todo mundo queria. Faltava patinete em São Paulo para andar. E de repente aquele negócio some de São Paulo. Por quê? Porque talvez não pensaram no cliente. Pensaram assim, cara, esse negócio está crescendo, 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 vai dar certo. E aí, de repente, o cliente falou, cara, para andar de patinete, 3 km de patinete, está custando mais caro do que eu pegar um Uber. É um meio até mais confortável e tem o mesmo propósito, levar uma pessoa do ponto A ao ponto B. Então, esse negócio começou a deixar de olhar para a necessidade do cliente, não reinventaram o modelo de negócio, né? Ficou um negócio preso no crescimento, que foi muito exponencial, e o negócio sumiu, porque a necessidade do cliente, talvez ele fale, puta, esse negócio se tornou muito caro, porque eu preciso que é simplesmente me locomover. Então, aí entrou bicicletas, entrou outras coisas que ficaram barateando. Então, é importante ver o que o cliente está falando. Se ele estava falando que era caro, ali em algum momento, putz, o que eu vou eventualmente mudar meu modelo de negócio para continuar entregando valor para o cliente? Porque hoje em dia a barreira de saída é um negócio, cara, muito... não existe praticamente. Toda a tecnologia que a gente tem, a barreira de saída, eu brinco lá, são 3 segundos ele segurando um aplicativo. Até o aplicativo tremer, você apertar o xizinho e ele sumir do seu celular. Essa é a barreira de saída que a gente tem hoje. Então, a gente tem que estar sempre olhando para frente para entender a necessidade do cliente e eventualmente adaptar o modelo e eventualmente deixar de crescer na mesma proporção que você está crescendo no momento para continuar crescendo para sempre. Acho que é deixar de ser eventualmente exponencial no primeiro momento, mas ser perene e contínuo. Muito legal essa visão de crescimento. Agora, como conciliar, então, a cultura centrada em resultados com a cultura centrada no cliente? Porque muitas vezes eles acabam até se conflitando em algumas empresas, né? E aí, complementando essa pergunta, quais as diferenças e desafios entre empresas que já são consolidadas no mercado e as startups Venture Corporate que você está inserido hoje? Como você vê isso? Eu acho assim, Léo, a gente tem que dar a mesma importância. Tem que estar no management da companhia e alinhado com os stakeholders, que é um pouco mais difícil, às vezes, né? O stakeholder pensa bastante no resultado, mas você tem que dar a mesma importância que o cliente tem para a companhia e a importância que o resultado tem para a companhia. Tá? Por quê? Por que eu acredito nisso? Resultado é importante para a empresa prosperar. É uma coisa assim, capital de investimento é uma coisa escassa por sua natureza. Né? Dinheiro é escasso no mundo. Então, você tem que apontar a empresa para um momento que ela seja rentável. Você não pode tirar isso dos olhos porque ninguém vai colocar dinheiro e investir na sua empresa só porque o cliente gosta do seu produto. Essa empresa, o cliente precisa gostar, sem dúvida, porque ele precisa contratar e comprar, mas ela tem que ser, nem que seja num futuro, no médio, longo prazo ali, ela tem que ser de alguma forma rentável.
né? Quando a gente olha Unit Economics de produto, ele tem que se provar rentável. Talvez não no começo, porque o capital de investimento é muito alto, o custo fixo seja alto, mas na escala, esse negócio tem que ser rentável. Então, assim, é importante ponderar isso, porque não adianta, não existe uma empresa que está aqui para simplesmente ficar queimando dinheiro a vida inteira e atendendo o cliente. Tem que ser uma ponderação entre os dois lados. E por que eu falo da mesma importância? Porque simplesmente você pode criar produtos extremamente rentáveis. Hoje, relativamente simples, você mexer com o pricing das coisas, você consegue. Só que se o cliente não gostar do produto, você nunca vai ter escala. Uma coisa é a combinação que fintechs hoje em dia estão muito atrás de um business que seja escalável, né? Tem uma quantidade de clientes grandes dentro da sua plataforma ou que comprem seu produto. Então, isso é importante que você entre um mix de, o meu unit economics é positivo e essa base de cliente pode ser exponencial. Com essa combinação, e essa combinação tem que ser, acho que passada para a empresa todos os dias, ou em todos os fóruns que a empresa tenha para ser lembrada, que assim, é importante, né? Hoje, dar foco no cliente é meio hype, assim, todo mundo quer, eu trato do cliente, sim. Cara, vamos dar o foco no cliente, mas não vamos esquecer que esse cliente não pode ter tudo de graça, né? Se a gente está gerando valor para ele está vendo valor no produto, eu acho que é justo a gente cobrar para continuar mantendo um serviço de qualidade para ele. Então, essa junção e o equilíbrio entre esses dois temas é super importante. E tem que partir de cima, né? O management tem que convencer os shareholders, os stakeholders, que é importante dar um foco no cliente. E também precisa convencer, às vezes, o time, que muitas vezes querem mais criar produtos, focar no cliente, que é importante também dar resultado. Porque essas coisas juntas vão levar a empresa mais longe. E aí, pegando um pouco do gancho da sua segunda pergunta, que é como que isso acontece nas empresas mais estabelecidas e estão acontecendo na fintech, eu acho que existe exatamente uma inversão das coisas, dos pesos, vamos dizer assim, nesses dois tipos de empresa. Fintechs, elas são pouco, por sua natureza, porque elas estão ali para resolver um problema que eventualmente exista e ninguém pegou esse problema ainda do cliente, né? Então elas são muito voltadas para o cliente. Você vê a maioria das fintechs queimando caixa por anos e anos. E do outro lado, você tem outras empresas que, se já são consolidadas, já estão aí há algumas décadas, que para ficarem décadas existindo, elas estão dando resultado por décadas, elas estão meio que pensando ao contrário. Putz, como que eu consigo trazer mais clientes, consigo tornar minha base maior, ser mais exponencial, focando mais no cliente, né? Então, e eu tenho investimento, porque eu dou lucro. Então, se eu dou lucro, eu posso investir mais. Então, essa é um pouco a tona das coisas como eu estou vendo acontecer. As grandes corporações tentando um olhar mais próximo do cliente, porque tem um P&L saudável, e as startups ainda não olhando muito para o P&L, né? Focado muito na experiência do cliente, na usabilidade e tudo mais. E mais para frente, e aí esse negócio talvez demore uns 5 anos, que vão começar a olhar e falar, a gente estamos há 5 anos aqui e a gente não conseguiu virar o P&L dessa empresa. Então passa a ser importante você olhar os unit economics, esse negócio vai virar ou não vai virar, para você criar uma estratégia de longo prazo. Senão a empresa não vai existir investidor que fique colocando tanto tempo, dinheiro numa empresa se ele não vê que ela pode prosperar. Então acho que esse é o mundo que a gente está vivendo agora, de conflitos entre esses dois tipos de empresa. Não é conflito, né? Acho que é um tema saudável que cada um está tentando se ajustar à sua realidade. Mauro, para você, empresas que estão em processo de franco crescimento podem contribuir para uma cultura mais centrada no cliente? É muito improvável uma empresa que está crescendo, está num processo de franco crescimento, ela não está focada no cliente. Tá? Eu acho que isso é uma equação que não fecha. Porque, de novo, as barreiras de saída para um cliente hoje, elas são N. Você tem muita facilidade para ele mudar de um produto para o outro, de um serviço para o outro. Então, se você não está fornecendo algo que o cliente esteja vendo valor, é improvável que você esteja crescendo, né? Todas as empresas que crescem muito hoje, e aí eu vou falar mais do mercado de fintech, que é onde eu estou ali, elas estão provendo um serviço diferenciado para o cliente, né? Porque senão, eventualmente, você tem bancos que estão há décadas ou até mais de 100 anos aqui no Brasil, oferecendo o mesmo produto. Tá? Talvez eles não estejam oferecendo o produto da forma como o cliente quer consumir. Então, se a empresa está em franco crescimento, quer dizer assim, o cliente gostou do que ele está fazendo. Porque, cara, para capturar um cliente custa caro,
para captar um cliente? É difícil, tem diversos canais que você chega nele. O processo de abertura de conta, principalmente de fintech, eu estou falando aqui mais do meu mundo, não é um processo trivial, né? Porque envolve muita segurança, então você demora um tempo ali, por mais que seja digital hoje, você não precisa ir mais na agência, tudo. Cara, não é um login em qualquer e-commerce, sabe? É um negócio que você precisa enviar foto, documentação, papapi, papapá. Então, assim, tem uma barreira de entrada, por mais mínima que ela seja, que o cliente tem que querer estar ali. E aí, quando ele começa a experimentar, ele só vai ficar, porque para ele sair da plataforma A ou B, essa barreira de entrada também é, sei lá, 10 minutos para você fazer um cadastro. Não é os 2 do e-commerce, mas é rápido. E ele sai fácil, né? Então, é muito improvável, eu diria que é praticamente impossível que exista alguma empresa que esteja crescendo muito, né, em processo de franco crescimento aqui, e não esteja focando no cliente. Isso faz parte do DNA da empresa. Se você vê as empresas que estão em franco crescimento, olhar um pouco, eu converso com bastante gente de startup, então você olha o mercado, você olha os books de cultura da empresa, como que ela se propõe a fazer as coisas, você sempre enxerga o cliente ali, né? Você sempre enxerga, putz, a gente foca no cliente. Às vezes parece meio blasé aquele negócio de cultura e valores, mas na prática, quando você desce para conversar com as pessoas, e a gente entrevista muita gente, a gente também está contratando bastante gente, e você vê um desejo verdadeiro nas pessoas de falar, putz, qual que é o peso do cliente aqui nessa empresa, né? Quanto vocês dão valor para o cliente? Ainda mais eu estando ali dentro de um grupo Ambev, por histórico, tem uma questão de resultado e crescimento muito forte no seu DNA, mas a gente conseguiu colocar uma cultura de lado, quase que side da Ambev, que é assim, cara, eu vou beber da questão de resultado e foco e crescimento que a Ambev tem, que eu acho que é importante, mas eu preciso dar um peso muito grande no cliente, porque senão, assim, eu não vou conseguir gerar base, esse cliente vai churnar aqui comigo, ele não vai ficar. Então, eu acho que é muito improvável que aconteça algo que, assim, tem alguém crescendo muito e não está focando no cliente, né? Acho que essas empresas que estão nesse estágio têm um DNA muito forte de preocupação com o cliente. Agora, e olhando um outro pilar, Mauro, você acredita que a tecnologia ela pode ajudar as empresas a entender melhor os anseios dos consumidores e a oferecer experiências ainda mais positivas? Putz, sem dúvida, Léo. Eu lembro, voltando aqui um pouco no meu tempo de carreira, principalmente em banco, quando a gente, para entender o cliente, a gente tinha que chamar o cliente numa sala, né, fazer focus group, fazer pesquisas, tabular. Era um negócio denso, né, e denso de um alto investimento. Então isso acontecia de tempos em tempos, né? Você não tinha normalmente uma constância de ouvir o cliente. Você falava, putz, vamos fazer a pesquisa trimestral ou vamos fazer a pesquisa anual para saber como está nosso cliente. Isso, putz, demorava muito o processo para mudada e tomada de decisões e criação de novas experiências. Agora, o que a gente tem? Tem uma ferramenta de social listening, ou seja, temos todas as mídias sociais aí que nós estamos nela não simplesmente para colocar nosso posicionamento de marketing ou divulgar campanhas. A gente está lá muito para ouvir o cliente, né? O que tem mais rico nessas redes sociais para mim é o que o cliente está falando da gente. Porque o meu time de CX, ele está lendo aquilo e está trazendo para os times de produtos falando, cara, tem muita gente falando disso. Então, putz, a questão das mídias sociais, pesquisas online, que hoje eu não preciso chamar mais gente em sala, a gente pesquisa, monta, a gente tem frequência de fazer isso mensalmente. Às vezes, dependendo do produto que a gente está, produtos recém-lançados, a gente faz isso quinzenalmente para saber como que o produto está indo. Tem a métrica de NPS, que eu acho que hoje virou, todas as empresas estão olhando nisso. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa perguntar de como que estamos olhando NPS, por ser uma questão, e aí entra um pouco de tecnologia e métrica aqui, tá? Tecnologia meio que da forma como você captura o NPS, porque você tem que ter um meio online diretamente transacional ali, e métrica, porque ela é uma métrica no fim. Mas é importante a gente entender como que o cliente está nos avaliando de diversas formas. Acho que o NPS que ficou ele veio importante para as empresas, já veio há um tempo aqui, mas as empresas têm, às vezes, receio de reportar um NPS ruim. Então, existem várias formas de NPS, né? Existe o NPS transacional, NPS da marca, NPS do atendimento. Então, eu acho que aqui a gente tem que ser verdadeiro conosco, né, com a empresa,
para saber, putz, beleza, o NPS transacional, que é do produto A, B ou C, tá muito bom. Mas, putz, e quando o cliente pensa na marca inteira? E quando o cliente pensa na experiência dele com o produto overall, isso tá bom? Então, acho que é uma métrica que veio para nos ajudar, e isso é capturado de forma digital, tecnológica, vamos dizer assim. Mas ainda um dos meus prediletos formas de entender os anseios do consumidor é o nosso call center, né? Eu trabalho numa empresa que tem como foco atender o pequeno e médio empreendedor, então estamos começando a atender o aquário de clientes da Ambev. Então, imagine, a gente atende gente que putz, não tem nem energia no bar, eventualmente. Às vezes é engraçado a forma como eles deixam a cerveja gelada. Tem gerador que deixa a cerveja gelada à noite. É um negócio surreal, assim. E como que essas pessoas têm baixa aderência à tecnologia. Então, a gente ainda tem um call center que é importante para receber e resolver os problemas do cliente, né? A gente trata com serviço financeiro, então é algo que é extremamente vital para a vida dele, né? A vida do comércio e a própria vida dele, porque precisa pagar conta e tudo mais. Então, a gente abre canais digitais para ele, mas também tem o canal do call center. E no canal do call center, como é a voz, como é aquele negócio mais quente, vamos dizer assim, o cliente fala tudo que ele está sentindo naquele momento, né? Então você vê, o tom de voz dele ali às vezes é bravo, é desesperado, não sei o quê. Então ali é um termômetro também que você ouve muito e você tem que oxigenar o time de desenvolvimento de produtos com o que sai dali. Esse é o maior insumo de realidade que você tem dos produtos e dos serviços que você oferece. E se você não retroalimenta o time, isso fica perdido. A gente fez uma reestruturação de área agora, lá dentro da Donos, e a gente trouxe o time de CX para dentro das squads, né? Então, assim, isso não, por incrível que pareça, não era como estava desenhado. Então a gente foi lá e falou, cara, é importante que o time que está ouvindo o cliente, seja na mídia social, seja nas pesquisas, no NPS, no atendimento, ele faça parte da discussão de priorização de produtos, eventualmente de como que o produto deveria funcionar, né? Porque isso é a coisa mais rica que a gente tem. Se o call center não está, a área de CX não está ali simplesmente para atender o telefone e resolver o problema. Ela está para trazer insumos para dentro. Então, acho que é um combo de tecnologia ajuda muito, né? Da frequência, da recência, te traz ali o pulso do dia, mas a gente não pode esquecer daqueles canais que sempre foram importantes para a gente ouvir o cliente também. Mauro, quais as principais dicas você pode dar para as empresas que estão crescendo e não querem perder a cultura centrada nos clientes? Eu acho, assim, Diego, tem que estar muito bem o management, que é o time ali que dá o direcionamento para a companhia, ele tem que estar comprado com isso, né? Ele tem que ter a ciência que isso é importante para o crescimento contínuo da empresa. Se isso não estiver bem sedimentado no management, isso se perde, não consegue descer para o time não compra a ideia, porque não vê o management agindo com essa prioridade. Então, a principal razão pela qual a gente conseguiu manter o foco no cliente ali na Donos é porque eu e todos os meus diretos estamos 100% comprometidos. O que é 100% comprometido? Cara, a gente realmente olha o NPS, a gente realmente quer mudar a curva do NPS, a gente prioriza as squads. O peso do time de CX é muito grande dentro das squads, né? Então, eu trabalhei boa parte da minha vida na área de produtos. O produteiro quer desenvolver coisa nova, não sei o que. Não necessariamente ele gosta muito de arrumar os produtos que ele lançou de forma mais ou menos, vamos dizer assim. Então, a gente falou, cara, a área de CX é tão importante que ela vai ter uma voz ativa relevante nas squads para trazer isso, para eventualmente arrumar um problema que o cliente está tendo de um produto que a gente já lançou. Mas isso parte de cima, né? É muito improvável que o time compre isso se o top management ali não esteja alinhado. Então, nas minhas reuniões semanais que eu tenho com meus diretos, isso é pauta permanente. O que é pauta permanente? Cara, o que o cliente está reclamando, quais são os principais problemas, quais são os 10 motivos que o call center está trazendo, porque isso tem que ser oxigenado. A empresa, o time de campo, né? A gente tem um time de campo compartilhado com a Ambev ali muito grande, né, gente? Temos quase 7.000 pessoas na rua, são pessoas que estão atendendo o bar, assim, 2, 3 vezes na semana. Então, ele tem um calor muito grande do que está acontecendo. A gente ouve isso, nosso time comercial também traz isso, discute com o time de CX para bater. Tá batendo o que está ligando aí com o que o time de campo está me trazendo. Então, é uma questão de priorizar e deixar sempre isso em voga.
Se esse negócio sai do radar do top management ali, eventualmente o time embaixo começa a fazer o que eles querem, não que eles não façam, então eles já fazem bastante o que querem, mas eles começam a pegar um direcionamento que não necessariamente é focado no cliente, porque tem aquela questão de, putz, eu preciso lançar coisa nova, eu quero entrar no mundo mais diferente do que eu tenho hoje. Então esse é um pouco de como que a gente mantém lá na Donos uma cultura muito centrada no cliente. Voz ativa do time de CX e de campo para dentro dos times de produtos e tecnologia, para garantir que estejam olhando sempre para o cliente como prioridade, né? Eles têm quase que um fast pass assim, na linha de priorização desses times. Bom, o mercado de fintech, né, está num momento de grande oportunidade e olhar com carinho para os clientes se torna um grande diferencial competitivo, não é mesmo? E aquelas que conseguem realmente colocar o cliente no centro de tudo, conseguirá sair na frente nessa corrida pelo sucesso. Nesse episódio, conversamos com o Mauro, liderando uma das principais empresas do mercado nesse segmento, para compartilhar toda a sua experiência com os nossos ouvintes. Mauro, obrigado mais uma vez pela sua contribuição. E aqui eu gostaria agora que você passasse uma mensagem final para os Customer Lovers, que são os nossos ouvintes do nosso podcast. Bom, Léo, primeiro obrigado, Léo, Diego, pela oportunidade aí, compartilhar um pouco do que estamos fazendo. E o que eu vejo, assim, nesse tema que eu vislumbro, eu não sou o expert de Customer Experience, mas eu trabalhei em empresas de serviços e serviços que a gente colocava como prioridade, né? Trabalhei muitos anos na Max, que tem essa cultura totalmente focada no cliente, né? Ela é uma empresa, ela mesma se autodenomina Customer Centric. Então, e outras empresas de serviços, sempre trabalhei no mercado de serviços, e o mercado de serviços ele é muito voltado para o cliente. E o que eu posso falar e deixar de recado aqui é um pouco do que eu brinco. Vou pegar um pouco do meu segmento de fintech aqui. Para você fechar uma conta bancária antigamente, você tinha que ir no banco, ou seja, tem um deslocamento envolvido, tem eventualmente um estacionamento que você paga, fila para acessar a agência, né? Chega no gerente, é praticamente um duelo ali para você fechar sua conta, porque ele está te convencendo a ficar, você está convencendo que você não quer mais e tudo mais. Então olha como era isso há 10 anos atrás, né? Hoje eu falo para o meu time, são 3 segundos segurando um aplicativo, ele vai tremer, vai ter um xizinho, o cliente vai apertar aquele xizinho e o cliente foi-se embora. Então, assim, vamos ouvir o cliente. O cliente mais rico que tem é aquele que está puto com a gente, ligando, que não desesperado, porque pelo menos ele está inconformado e ele quer resolver o problema dele. E não vamos falar, putz, nosso cliente não está nos ligando, não está entrando em contato, isso é bom. Isso é bom se não tiver ninguém ligando e nosso volume estiver crescendo, o que é praticamente impossível de acontecer. Vamos ouvir, vamos dar vozes porque a gente está escutando dele dentro da companhia, né? Vamos trazer esse negócio para dentro dos nossos modus operandi de squad, de tribos e de forma como a gente desenvolve as coisas, porque assim a gente vai criar um diferencial e vai estar realmente atendendo a necessidade do cliente. Obrigado, Mauro. Obrigado a todo mundo que ouviu aí nosso episódio. Fiquem ligados, pois tem mais convidados, mais entrevistas e mais bons assuntos aí pela frente. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.